Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindo a mais um especial Informação, onde teremos toda a atualidade do dia aqui na SPT e também na rede social Facebook. O atleta português Pedro Pichardo conquistou hoje a medalha de ouro na final do triplo salto masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O terceiro salto, de 17 metros e 98, é agora o novo recorde de Portugal e é também a melhor marca mundial do ano e valeu o título olímpico ao atleta. Pedro Pablo Pichardo conquistou a medalha de ouro no triplo salto numa final que dominou por completo e ajudou a fazer destes Jogos Olímpicos os melhores de sempre para Portugal. O atleta, na última madrugada, colocou um país a gritar a plenos pulmões que ao terceiro ensaio do triplo salto bateu a marca de recorde nacional, saltando 17 metros e 98. Depois de ter feito história com Cuba, Pichardo atinge agora a glória olímpica com a camisola das esquinas, numa história que merece ser contada. Em 2017, Pichardo iniciou a preparação para a temporada na cidade de Stuttgart, com vista à participação no Campeonato Mundial em Londres, em representação de Cuba. No entanto, decidiu abandonar o local de concentração da equipa cubana para um destino desconhecido. Em Stuttgart, entrou num autocarro para uma viagem de 30 horas rumo à Suécia. Naquele momento, Pichardo estava a renunciar ao país onde nascera e onde se tornara um atleta de elite. Já não podia lá voltar. O caminho que não tinha volta conduziu a Portugal, que passou a ser o seu país. Sabe o hino, naturalizou-se, gosta de bacalhau à Brás, tem uma filha que nasceu em Portugal e a sua família mais próxima vive em Pinhal Novo. Portugal é o país que representa com orgulho. A minha única maneira de agradecer o que Portugal tem feito por mim desde que cheguei lá, com medalhas e com grandes saltos. Eu não tenho outra maneira de agradecer ao povo português. Emocionado, Pedro Pichardo foi claro: em Cuba sou um traidor, mas eu já não sou cubano, sou um dos 5 campeões olímpicos portugueses. Depois de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Nelson Évora, agora chegou a vez de Pedro Pichardo inscrever o seu nome numa lista dourada tão restrita e que só premia os melhores dos melhores. Fazer parte daqueles poucos atletas que são heróis em Portugal e eu fazer parte desse grupo. O hino nacional ouviu-se em alto e bom som no Estádio Olímpico, com o hastear da bandeira portuguesa e Pichardo a receber a tão desejada medalha de ouro, num grande momento de orgulho para a nação valente e imortal, nos Jogos Olímpicos, que também já entraram para a bela história portuguesa. Orgulho nacional nos grandes Jogos Olímpicos, Pedro Pablo Pichardo, o 5º campeão olímpico português. Agora, nos Estados Unidos, a investigação que poderá levar ao pedido de destituição, o chamado impeachment, do governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, está quase concluída. Charles Lavine, que lidera o Comitê Judiciário da Assembleia Legislativa de New York, disse que os advogados contratados pelo Comitê Judiciário instruíram Cuomo e a sua equipa jurídica a apresentarem qualquer evidência da defesa do governador até à próxima sexta-feira. E ganha realmente cada vez mais forma uma possível acusação criminal contra o governador Andrew Cuomo. O Ministério Público já se pronunciou e há 4 delegados a investigarem nesse sentido. O advogado e antigo procurador do Bronx em Nova Iorque, o Dr. Tony Castro, que está de regresso às mesmas funções, dá-nos todos os pormenores. Por aqui, por vistos, não é? E as sondagens que têm sido feitas perante os membros da Assembleia e os membros do Senado, pelos vistos, a maioria dos membros da Assembleia estão preparados para começar a censura, ou seja, o impeachment, não é? Portanto, a acusação começa com a Assembleia no Estado de Nova Iorque, é preciso uma maioria e parece que já tem essa maioria. Depois da censura ou da acusação que começa na Assembleia,
o próprio julgamento passa para o Senado. E no Senado, pelas sondagens que têm sido feitas até agora, também haverá a maioria do Senado, eu penso que há 2/3 do Senado, estão a favor de, portanto, de terminar, não é, a carreira dele como governador. Portanto, do ponto de vista político, eu penso que chegou ao fim. Eu sei que é difícil para ele aceitar, porque, claro, foi criado no meio político, não é? Era o assistente do pai dele, o governador Mário Cuomo, foi a vida dele, não é? Tinha aquela ambição de chegar ao ponto mais alto, como todos sabemos, a Casa Branca, não é? Era o objetivo dele, mas, pelos vistos, não vai chegar a esse ponto, e eu penso que está prestes a terminar a carreira política dele. Com respeito ao assunto criminal, a possível acusação criminal, sabemos que já há 4 procuradores de justiça que o estão a investigar. Estão a investigar à base do reporte que foi feito por Letitia James, que é procuradora do Estado de Nova Iorque, não é? Portanto, ela saiu com um reporte de 165 páginas, se não me engano, com muitos pormenores. Foram horas de entrevistas de testemunhas, foram, portanto, horas também despendidas em investigar documentos, gravações, não é, de conversas e tal. E, portanto, foi uma investigação completa. E à base dessa investigação, sei que há 4 procuradores de justiça em 4 condados aqui em Nova Iorque que estão no início de investigação criminal, ou seja, New York County, Albany County, que até o cabo-verdiano, o David Soares, não é? Que é o procurador no Albany County, aqui no estado de Westchester, Mimi Roca, e também em Nassau County. Também temos uma grande comunidade portuguesa, não é? Mineola faz parte de Nassau County, não é? Portanto, esses 4 condados, os procuradores desses 4 condados, sei que atualmente já pediram documentação da Letitia James, ou seja, a procuradora do Estado de Nova Iorque, para eles próprios fazerem a sua investigação a nível criminal. Portanto, o resultado não sabemos, não é? Neste ponto. Sabemos que o processo começou. E este parece ser mesmo o fim de linha para o governador Andrew Cuomo, já que os principais líderes do Partido Democrata, entre eles o presidente Joe Biden, já pediram a sua renúncia. Ao mesmo tempo, também a CNN está na corda bamba, já que as conhecidas revelações, nomeadamente a presença do seu irmão e também o número 2 da CNN, que trabalhou no seu gabinete de imprensa, ao que tudo indica, protegeram o ainda governador do estado vizinho. E de Nova Iorque vamos até à Nova Inglaterra. Genoveva Andrade, chefe de gabinete de Jaziel Correia, vai também a julgamento no caso de corrupção, depois de um juízo federal ter negado o seu pedido de confissão de culpa em junho. Jaziel Correia, indiciado no mesmo processo, foi considerado culpado de 21 das 24 acusações federais de corrupção e vai saber a sua sentença em 20 de setembro. Genoveva Andrade, chefe de gabinete de Jaziel Correia, antigo mayor de Fall River, irá ao julgamento no caso de corrupção de que é acusada, depois de um juiz federal ter negado o seu pedido de confissão de culpa em junho. Se o juiz tivesse aceito esse pedido, Andrade teria sido condenado a 1 ano de liberdade condicional. Numa ação conjunta apresentada hoje, o advogado de defesa de Andrade, Charles Rankin, e os procuradores assistentes Zachary Affer e David Tobin pediram ao juiz do Tribunal do Distrito Federal dos Estados Unidos, Douglas Hoodlock, uma data provisória de julgamento no dia 6 de dezembro, citando que nenhuma resolução alternativa definitiva deste assunto foi alcançada. Consequentemente, as partes requerem que este tribunal estabeleça uma data para o julgamento. Lê-se nas notas enviadas aos meios de comunicação social. Em junho, o juiz Hoodlock rejeitou a confissão de culpa de Andrade em 6 acusações de extorsão, suborno e mentira sobre a sua participação num esquema para espancar vendedores de marihuana que queriam fazer negócios na cidade de Fall River. Jaziel Correia, indiciado no mesmo processo, foi considerado culpado de 21 das 24 acusações federais de corrupção, na altura em que era mayor de Fall River,
e por fraude na Snowhall, a empresa de aplicativos que fundou quando ainda era estudante. Correia, o mais jovem autarca alguma vez eleito em Fall River, deverá ser condenado a 20 de setembro, dia em que vai ser lida a sua sentença. O Dr. Anthony Fauci alertou que as infecções por Covid-19 estão a aumentar nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, devido à variante Delta. Mas uma estirpe ainda pior do vírus pode estar no horizonte e a situação pode mesmo agravar-se caso o país não controle a pandemia. Fauci referiu ainda que o último aumento de casos nos Estados Unidos é resultado da alta transmissibilidade da variante Delta e do grande número de pessoas que ainda não tomaram a vacina. Até agora, aproximadamente metade de todos os adultos norte-americanos foram totalmente vacinados e 70% tomaram pelo menos a primeira dose de uma das vacinas. Segundo fonte oficial da Casa Branca, os Estados Unidos preparam-se para exigir uma prova de vacinação completa a quem queira entrar no país. O governo de Biden está a preparar um conjunto de medidas que obrigarão à apresentação de certificados de vacinação completa para poder cruzar a fronteira. O governo dos Estados Unidos está a tomar os primeiros passos para exigir a quase todos os estrangeiros que visitem o país que estejam vacinados contra o novo coronavírus. A exigência integrará parte da abordagem faseada do governo de Joe Biden para reduzir as restrições às viagens de cidadãos estrangeiros para o país. Ainda não há um calendário, mas os grupos de trabalho interagências estão já a estudar como e quando decidir o regresso a viagens normais. Eventualmente, todos os cidadãos estrangeiros que queiram entrar no país, com algumas exceções limitadas, devem estar vacinados. O governo de Biden tem mantido restrições a entradas no país que as reduzem de forma significativa, citando a propagação da variante Delta do novo coronavírus. Isto tem-se traduzido na proibição de entrada nos Estados Unidos de não residentes no país que tenham estado nos últimos 14 dias na China, no espaço Schengen, no Reino Unido, na Irlanda, no Brasil, na África do Sul e na Índia. Todos os viajantes para os Estados Unidos, independentemente do seu estado em relação à vacinação, têm de mostrar um teste negativo ao novo coronavírus, realizado 72 horas antes à viagem para o país. O governo de Biden tem sido pressionado para levantar algumas restrições por parte dos aliados afetados, da indústria do transporte aéreo e das famílias com membros separados há muito pelas regras. Muitos dos que pressionam argumentam que as restrições às viagens não refletem a situação atual, particularmente quando o agravamento da situação é pior nos Estados Unidos do que em muitos dos países visados pelas limitações. E acabamos de receber uma notícia em última hora em relação a este tema. A Casa Branca acaba de admitir que estas medidas não são coerentes. Recorde-se que a Casa Branca está forte de grandes críticas de todos os quadrantes, já que encerrou completamente as suas fronteiras, ainda no tempo de Donald Trump, e mesmo que, por exemplo, a União Europeia já tenha aberto as suas portas a cidadãos norte-americanos, a verdade é que ninguém pode entrar ainda nos Estados Unidos e hoje a Casa Branca reconheceu que estas medidas não são coerentes e que poderá, nas próximas horas, rever esta informação, já que estão a ter também um impacto muito grande na economia do país, nomeadamente no setor da aviação comercial. E agora em New Jersey foram registados nas últimas 24 horas 1.345 casos confirmados de Covid-19. O maior número num único dia em quase 3 meses e mais 4 mortes confirmadas, enquanto o número de pacientes com coronavírus hospitalizados é de 599, 97 nos cuidados intensivos e 38 em ventiladores. Houve 101 pacientes que receberam hoje alta. Estes números representam um aumento de 35% em relação à semana anterior e, vejam bem, 367% em relação a um mês atrás. Esta é a maior média desde 10 de maio, quando os casos diminuíram continuadamente. A partir de 6 de agosto, para entrar em restaurantes, a partir de 16 de agosto, para entrar em restaurantes e ginásios em Nova Iorque, será necessário a apresentação do certificado de vacinas, como referiu há cerca de 2 dias o Mayor de Blasio. Uma medida que surge devido ao aumento de casos de Covid-19
resultante da variante Delta. A medida é bem recebida na nossa comunidade, se bem que não deverá ser para já uma opção em New Jersey. O mayor de Nova Iorque, de Blasio, avançou com a lei de interdição da entrada de pessoas não vacinadas em restaurantes, bares, pastelarias, ginásios, etc. A medida é controversa e de Blasio divulgou a sua ordem um dia depois de Joe Biden ter apelado à vacinação e ao uso de máscaras em locais fechados. A ordem federal é a vacinação de todos os funcionários públicos, com algumas exceções. Em New Jersey, o governador Murphy tem hesitado, ainda que os números de infecção pela variante Delta seja preocupante. Já tenho as vacinas. Acho que nós devemos proteger a nós e os outros. É uma ideia que eu tenho. Eu penso que sim, que é boa ideia. Aliás, até porque quantas mais pessoas estiverem vacinadas, mais depressa se controla a situação. Eu acho que sim. Boa ideia. Eu acho que sim, é muito boa ideia. Porque assim facilitaria talvez esta pandemia e acabava um pouquinho com este vírus, porque com mais gente vacinada, menos probabilidade há de expandir o vírus. Concordo com essa ideia. Eu acho que isso incentiva, né, as pessoas a se vacinar o quanto mais rápido. Como tem muitas pessoas que ainda não tomaram a vacina, né? Eu concordo com essa ideia, acho uma boa ideia. Eu creio que sim, mas tudo depende das pessoas, se querem ou se não querem. Eu penso que sim, mas cada um tem a sua ideia, não é? A questão é polémica por razões religiosas, médicas e pessoais. Daí que ainda faltem cerca de 40% de pessoas a vacinar para que se possa atingir a inuculidade do grupo. As comunidades, na sua maioria, estão de acordo com a opinião de Di Blasio, mas nem todos pensam da mesma maneira. Eu, por exemplo, ainda não tomei. Mas está protegido? Por enquanto estou. No cômputo geral, as comunidades falam de proteção e prevenção, mas New Jersey deve passar ao lado de Di Blasio com aspirações políticas mais abrangentes. Luís Pires, no coração da emblemática Avenida Portugal, na não menos emblemática Pão da Terra, em Newark. E esta é uma situação de veras preocupante. Porquê? Porque não é consensual. De facto, cerca de 40% dos residentes norte-americanos têm dúvidas contra as vacinas. Na semana passada falou-se numa aprovação completa de modo a ajudar o processo, mas a verdade é que há muitas divergências numa altura em que, por exemplo, empregados federais terão que ser completamente vacinados e muitas empresas chamam a si a responsabilidade de tomarem também elas essas decisões. Em Portugal, registaram-se nas últimas 24 horas mais 10 mortes e 2.581 novos casos de Covid-19. Entre as vítimas mortais, há o registro de uma criança na faixa etária entre os 0 e os 9 anos de idade. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 10 mortes, incluindo uma criança com idade entre os 0 e os 9 anos, e também 2.581 novos casos de Covid-19. Há novamente uma redução no número de internamentos pelo terceiro dia consecutivo, sendo que neste momento 898 pessoas estão em enfermaria, menos 21 do que na quarta-feira, e nos cuidados intensivos estão 196 pessoas, menos 8 do que ontem. Por regiões, o Norte somou 866 casos e 2 óbitos. Já no Centro, contaram-se mais 310 infectados e 3 vítimas mortais. Lisboa e Val do Tejo registrou 947 casos e 3 mortes. O Alentejo contabilizou mais 143 casos e uma vítima mortal. Perfim, o Algarve registrou mais 230 contágios e um óbito. Nas regiões autónomas, os Açores somaram 47 casos e a Madeira conta com mais 38 infecções. Portugal já administrou mais de 12 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e espera receber ainda este mês 1,2 milhões de doses adicionais, que se juntam a 1,6 milhões de doses contratualizadas a fornecedores. Já foram vacinadas mais de 6,8 milhões de pessoas, pelo menos com uma dose, dos quais mais de 6,1 milhões têm o esquema vacinal completo. E hoje preparámos uma surpresa para si. Viajámos até ao coração do nosso retângulo à beira-mar plantado e recolhemos a opinião dos nossos telespectadores que se encontram de férias em Portugal. Chegámos à conclusão de que nem todas as normas são uniformes, consoante a área onde se encontra.
E mais vale prevenir do que remediar e ir preparado para todas as situações. Uma coisa, meus amigos, parece ser certa. Portugal desse está muito bem e recomenda-se. O voo foi bastante bom, foi bastante agradável, fizemos uma excelente viagem. À chegada ao aeroporto, toda a gente com máscara. Já se nota muito mais movimento no aeroporto, mesmo a nível de estrangeiros da comunidade europeia, alemães, já se viu bastante alemães e franceses. Vamos fazer o levantamento do carro e já se viu muito mais gente no aeroporto do que se viu, por exemplo, em março, quando cá estive. Não há festas, não há nada, simplesmente nos domingos as rusgas, aqui típicas, aos domingos à tarde, no campo de Transladária, mas festas a nível de concelho não foram possível realizar-se. Os objetivos era também fazer ou renovar o passaporte e o cartão de cidadão e já conseguiste. Como é que foi? Qual foi o que é que fizeste para conseguir isso no primeiro dia? Bom, nós marcámos o apontamento através dos Estados Unidos, só quando eu cheguei aqui a gente já tinha um apontamento marcado para as 2h40 e fomos lá, foi rápido. Tivemos que esperar um bocadinho cá fora, que eles não deixam toda a gente entrar assim, tudo uma vez, e só podem entrar quem tem aquelas marcações. Entramos lá dentro, tudo com máscaras, tudo limpinho, mas foi rápido o processo. Montaram os documentos, olha, até para ser sincera, foi mais rápido aqui do que é na América. Eu digo que 99,9% das pessoas têm o cuidado de usar a máscara. Não? Eu penso que está exatamente igual aí. É preciso ter cuidado. Nós aí também temos de ter cuidado. E este é o ponto de situação do Covid-19, na minha opinião, aqui em Portugal. Em questão às pessoas com passaporte para renovar ou o cartão de cidadão para renovar, eu não aconselho a ninguém a vir e fazer isso aqui em Portugal. Aconselho a fazerem aí, porque senão vou entrar no mesmo erro que eu. Também pensei que era muito mais fácil e não é. Eu já fui 2 vezes ao Campo da Justiça, onde fizeram a Expo 98, que é o maior de todos. Ainda ontem fui para lá, eram 6h20 ou 6h30 da manhã. Aquilo abriu às 8h30 e às 9h10 avisaram, já não há mais marcações, podem ir para trás. Quer dizer, não é igual aos outros anos, é totalmente diferente. Temos que estar 6 pessoas a cada mesa nos restaurantes. Quando entramos no hotel, tivemos que fazer, quem não está vacinado tem que fazer os testes, às pessoas, os testes rápidos. Os nossos cartões de vacina que a gente levou dos Estados Unidos tem validade para a gente poder aqui entrar tanto nos hotéis ou se nos pedir nos restaurantes. Ao fim de semana que a gente tem que fazer testes. As pessoas estão amedrontadas, pensam que isto está muito mal, mas eu não tenho nada. Olha, é como eu lhe digo, cheguei ontem e fui hoje almoçar ali aqui um restaurante local e notei que as pessoas estão à vontade. Usam máscara, quando se sentam retiram máscara, dentro do restaurante é a mesma coisa, não tem restrições e olha, acho tudo bem, não tenho medo, eu acho que não devem ter medo de cá vir, eu estou satisfeito de ter vindo, muito satisfeito. Aparentemente está tudo bem. Uma das coisas que me tem impressionado bastante é a malta ter muitíssimo cuidado com as máscaras, o uso das máscaras, até propriamente pessoas que não estão relacionadas contigo, se tu tens a máscara abaixo do nariz ou se por qualquer motivo deixaste a máscara pendurada numa orelha, eles são os primeiros a avisarem para pôr a máscara no lugar. Dito isto, na questão de andarmos pelo país, e sabe-se logicamente nós vimos a Portugal, além de visitar a família, é para dar umas curvas. Aí a coisa torna-se um bocadinho diferente, porque os hotéis requerem as vacinas, requerem não os testes, como é que se diz, as vacinas digitais, que eles têm aqui. As nossas americanas não são digitais. Há alguns hotéis que nos dão problemas com isso, não entendem a razão, não os conhecem e assim sucessivamente. Alguns restaurantes também nos pedem as vacinas. À parte disso, não se nota assim nada demais. As pessoas não estão assim tão assustadas como se faz entender
que, através das notícias, para terem aquele, claro, com os cuidados, sim, nota-se que as pessoas mantêm uma certa distância, principalmente se entramos nos supermercados, nos restaurantes e nessas coisas, sim. Muitas pessoas aqui. Não sei se foi o facto do ano passado ter fechado muita coisa e este ano as pessoas terem imensa necessidade de vir ver os familiares e de ver tudo isto. Vê-se muito turismo, muitas pessoas aqui, definitivamente sim. Portugal recomenda-se, não tenham medo, venham ver Portugal. Portugal recomenda-se, está bom. Portugal mesmo no seu melhor. Eu quero dar um forte abraço a todos aqueles que contribuíram para que esta peça pudesse ser preparada, nomeadamente ao João Conceição, ao meu querido amigo Joaquim Matos, à Cristina Fino, ao Vítor Araújo, à Ana Paula Ferreira, ao Vítor Belo, também ao Fernando Grilo e à Isabel Barroqueiro, imigrantes portugueses que visitaram Rio Maior, Cascais, Amortosa, A Torreira, Vila Franca de Xira, Lisboa e que nos deram uma opinião generalizada sobre aquilo que se passa em Portugal, sem esquecer os Arcos de Valdevez, é claro. 2 pontos fundamentais que eu quero referir, que eu concluí desta pequena viagem pelo nosso querido Portugal, é que se tem o passaporte caducado aqui, deve ter uma marcação prévia. A Cristina fez isso e conseguiu no mesmo dia. Se não tem marcação, e é muito difícil conseguir marcações em grandes cidades como Lisboa ou Porto, eu recomendo que vão a pequenas vilas ou cidades onde a mesma poderá ser muito mais fácil de conseguir. Também parece que não há muita, portanto, não há uma, digamos que nem toda a gente está de acordo em relação aos certificados de vacinação, já que alguns não tiveram problemas com o americano, outros hotéis e restaurantes tiveram algumas dúvidas porque não é digitalizado. Por isso mesmo, vale mais ir preparado, vale mais ter testes no bolso para o fazer durante o final de semana e realmente desfrutar do nosso país. O Carlos Madureira fez um tremendo trabalho com imagens de todas estas cidades e eu que vim há 2 semanas já tive saudades. Muito obrigado. E vamos continuar a falar do Covid-19. A Organização Mundial de Saúde quer que os países ricos adiem a administração da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 até 10% da população mundial estar completamente vacinada. A medida visa ajudar a uma distribuição efetiva e consentânea a nível mundial do processo de vacinação. A Organização Mundial de Saúde pediu uma moratória para 3ª doses das vacinas contra a Covid-19 até pelo menos 8 semanas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acredita que este adiamento permitiria que pelo menos 10% da população mundial fosse vacinada. O dirigente advertiu que as nações mais pobres estão a ficar para trás e afirmou que a maioria das vacinas deveria ir agora para esses países. Ghebreyesus afirmou que não se pode nem se deve aceitar que países que já usaram a maior parte do fornecimento global de vacinas usem ainda mais, enquanto a população mais vulnerável do mundo permanece desprotegida. No entanto, Alemanha, França, Reino Unido e Israel já anunciaram planos para administrar 3ª doses às suas populações para combater a propagação da variante Delta. Em França, os mais vulneráveis, como por exemplo os idosos, deverão começar a receber as doses de reforço já no outono. A Hungria já começou a administrar 3ª doses no dia 1 de agosto. A Alemanha planeia dar início a esta iniciativa no dia 1 de setembro e o Reino Unido a partir do dia 6 de setembro. Entretanto, os Estados Unidos da América rejeitaram o apelo da Organização Mundial de Saúde para que haja uma moratória, pois consideram que o país não tem de escolher entre administrar a 3ª dose da vacina ou doá-la aos países mais pobres. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que a administração de Joe Biden doou mais de 110 milhões de vacinas e pediu à comunidade global que também dê um passo em frente, pois é preciso que mais aconteça. Psaki defende que, por isso, o país pode fazer ambas as coisas. Segundo a OMS, até agora os países mais pobres só conseguiram administrar 1,5 doses para cada 100 pessoas devido à falta de vacinas. E do Covid, vamos agora falar de outro assunto que preocupa e de que maneira os norte-americanos: o comércio de armas de fogo. A problemática do comércio de armas de fogo nos Estados Unidos
já ultrapassou mesmo fronteiras. E agora o governo do México avança com uma ação judicial contra fabricantes de armas norte-americanos, afirmando que práticas de comércio negligentes e ilegais originaram milhares de assassinatos e violência no país vizinho. O governo do México está a processar 11 fabricantes e distribuidores de armas norte-americanos. A ação judicial foi apresentada no Tribunal Federal dos Estados Unidos da América, na cidade de Boston. O executivo de Andrés Manuel López Obrador argumenta que as práticas de comércio ilegais e negligentes têm provocado um banho de sangue, estando na origem de pelo menos 17 mil assassinatos no país. Vamos conseguir reduzir drasticamente o tráfico ilícito de armas para o México. Aqueles que produzem, promovem e encorajam este tráfico nos Estados Unidos não podem ficar impunes. Para que as empresas cessem as suas práticas negligentes que causam danos ao México e que causam mortes no México. A violência aumentou nos últimos meses no México. São vários os grupos de autodefesa que vão surgindo por todo o território, como por exemplo o Pueblos Unidos, que defende os produtores de abacate que se insurgiram contra os traficantes de droga. E a fronteira do Sul é mesmo um grande problema. Ontem, o presidente Joe Biden acusou o governador da Flórida, DeSantis, de que não estava a ajudar muito no processo de combate à Covid-19 e hoje o DeSantis respondeu à letra ao presidente Joe Biden, referindo que diariamente entram centenas, se não milhares de pessoas pela fronteira do Sul que não fazem testes, que entram ilegalmente e que põem em risco também todos os norte-americanos. Duas faces, duas medidas, uma situação de veras confusa, com repercussões a todo o nível. Não só no México, também nos Estados Unidos. E agora vamos até à Europa, onde as alterações climáticas continuam na ordem do dia e a situação é bastante preocupante. Ontem falámos na situação na Turquia, mas também a Grécia enfrenta uma onda de calor sem precedentes que está na origem de graves incêndios, quando as temperaturas atingiram 45 graus centígrados. Na Grécia, continua a batalha para controlar 2 grandes incêndios alimentados por uma onda de calor com temperaturas entre os 40 e os 45 graus. Na ilha de Eubeia, cerca de 200 km a leste de Atenas, continua por controlar o grande incêndio que começou na terça-feira numa zona de montanha e floresta. Em Olímpia, os bombeiros tentam proteger os vestígios arqueológicos onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade. O governo já disse que está a ser feito um esforço titânico em várias frentes. O ministro para a Proteção dos Cidadãos garantiu que o país vai lutar todos os dias para conter todas as frentes do fogo e apagar os incêndios. Mihaelis Chrysoidis sublinhou as atuais condições no terreno muito difíceis, especiais e que não se enfrentam com muita frequência. Mesmo assim, garante que a Grécia está a conseguir aplicar o plano operacional. No âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, já chegaram à Grécia 2 aviões e bombeiros de Chipre. Esta quinta-feira são esperados 2 aviões da Suécia e 81 bombeiros franceses. Imagens impressionantes a lembrar a situação em Portugal há um par de anos e também a situação que continua a ser preocupante na Califórnia, onde hoje mesmo a cidade de Granville, na Serra Nevada, foi isolada devido ao Dixie Fire, que há cerca de 3 semanas deflagra na região norte da Califórnia. Em tempo de pandemia, há ideias que valem mais do que 1000 palavras. Um cidadão russo coleciona Legos desde criança e segue uma regra elementar: monta-se uma vez e nunca mais se desmonta. Num subúrbio de Moscovo está a crescer uma nova cidade com edifícios imponentes, complexos comerciais em expansão, cafés, parques e linhas ferroviárias.
tudo com muito trânsito, muita cor e em tamanho reduzido. O responsável pela arquitetura e pelas construções é um fã destas pequenas peças de plástico. Timur Murtazind explica que a coleção foi recolhida durante toda a vida, desde os 6 ou 7 anos, que respeita a regra de montar uma vez e nunca desmontar ou modificar. A regra continua de pé e, por isso, todas as construções foram montadas uma única vez. Esta cidade de Lego junta monumentos e edifícios históricos com símbolos da cultura popular. Assia Borisov é casada com Timur e é responsável pelo marketing do museu. Não era uma fã de Legos, mas quando conheceu o marido, percebeu que estas construções podem ser interessantes não só para as crianças, mas também para os adultos. Interessou-se por estudar a história da empresa e agora é fã e muitas vezes o jogo é uma forma de meditação. O museu abriu pela primeira vez em 2019, ocupando apenas 70 metros quadrados. Neste momento ocupa um espaço 5 vezes maior. Os fundadores garantem que lá dentro está a maior cidade de Legos do país. Vamos agora ao desporto e se esta madrugada todos nós chorámos de alegria com a tremenda vitória de Pichardo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em Barcelona chorou-se, e é bom chorar, quando se confirmou a notícia que nenhum dos catalães ou adeptos do clube Blaugrana queriam ouvir. Lionel Messi não vai continuar na Catalunha e é livre para assinar por outro clube. O internacional argentino deixou os catalães com 34 títulos conquistados desde o ano 2000, quando começou a sua relação com o clube Barcelona. O Santa Clara venceu esta quinta-feira na recepção aos eslovenos do Olimpia Ljubljana por 2-0 em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Conference League, ficando em boa posição de atingir o play-off. Também em Tóquio, Rafael Reis é a grande figura da Volta a Portugal. Pedimos desculpa, Volta a Portugal, não Tóquio. Rafael Reis é a grande figura da Volta a Portugal até ao momento. O ciclista da EFACEL, líder da prova, ganhou a primeira etapa em linha, com chegada a Setúbal esta quinta-feira, depois de ter vencido ontem o prólogo em Lisboa. O camisola amarela chegou 2 segundos antes do pelotão, encabeçado pelo holandês Alex Molnar, da Burgos BH, segundo classificado. O terceiro foi o espanhol Sérgio Santelier, da Movistar. E agora sim, voltamos a Tóquio e aos Jogos Olímpicos 2020 ou 2020. Houve outro ouro a falar português. O luso-francês, no primeiro dia de sempre do Karaté em Jogos Olímpicos, Steven da Costa, a competir por França, sagrou-se campeão olímpico na categoria de 67 quilos, derrotando na final o turco Eray Samdan por 5-0. Descendente de português da região de Miranda do Douro e treinado pelo pai Michel da Costa, Steven é o primeiro campeão olímpico da modalidade. Os jogos das competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol vão ter público. O parecer que teve acesso à Lusa refere que 33% dos estádios podem ser ocupados por pessoas. Nos jogos em que a afluência de público for superior a 1000 pessoas em ambiente aberto ou 500 pessoas em ambiente fechado. Exige que se faça também prova do certificado digital de resultado negativo em teste PCR, realizado nas 72 horas antes do jogo, ou teste rápido de antigênio nas 48 horas antes da partida. Portanto, a Liga Portuguesa, a Bwin, começa este final de semana, público nos estádios, 33%. Meus amigos, é melhor do que nada, por isso mesmo vamos desfrutar. E se quer assistir a um jogo amanhã, já deveria ter feito o teste PCR para sábado ou domingo. Ainda vai a tempo. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e do Brasil. 0,8440, 1,1849 para o euro, 5,1188, 0,1953 para o real.
Bem, agora vamos ao estado do tempo, vamos saber toda a atualidade em relação ao tempo. Será que pode ir para a praia? Será que precisa de um chapéu de chuva? A Catarina Repimbas tem toda a informação. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 91 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 91 graus, Nova Iorque com sol com 88 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 87 graus, Hartford com sol com 89 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 89 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 87 graus, Palm Coast com aguaceiros com 90 graus, Los Angeles com sol com 85 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 68 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o Espaço Notícias. Voltamos dentro de momentos, por isso mesmo fique por aí. Nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater, também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Sofia Espiritualista. Leitura de mãos e de cartas. Há mais de 20 anos, Sofia ajuda pessoas com problemas de alcoolismo, drogas, amor, casamento, saúde e negócios. Não deixe que a distância influencie a sua felicidade. Se não tem carro, a Sofia vai até si. Sofia ajuda com todos os problemas da sua vida. Peça mais informações, ligue já para 732-713-0425. Veja Sofia hoje e seja feliz amanhã. Quem gosta de desporto não vai perder o Canto Direto, programa desportivo da SBT, no ar entre as 8h15 e as 9h15, às segundas-feiras, com a apresentação de Ricky Durães. Os resumos da jornada e a presença de comentadores em estúdio e público em geral, através do e-mail cantodireto@sbttvchannel.com. Canto Direto, rigorosamente a não perder. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som do seu televisor. E antes da primeira chamada, eu quero também referir que o Paços de Ferreira
no Conference League, goleou hoje por 4-0 o Lema da Irlanda e está assim em boa posição de seguir na prova. Aos castores, as minhas desculpas por não ter mencionado isso no segmento de desporto. Queremos dar também uma atualização do incêndio na Califórnia, o Dixie Fire, como referimos há bocadinho. A cidade de Greenville está isolada, está localizada na Sierra Nevada e o sheriff da cidade avisou mesmo todos os residentes que têm que sair quanto antes porque a situação não é preocupante, é dramática. Também dramática é a situação no Brasil, que registrou nas últimas 24 horas mais 1.099 mortes, e neste momento já ultrapassa os 560 mil óbitos. Foram também contabilizadas mais de 40 mil casos no país irmão, o que é de veras preocupante. Como referimos, a partir de segunda-feira teremos um programa desportivo, é o Canto Direto, que terá 3 comentadores em estúdio. Estaremos aqui das 8h15 às 9h15 para lhe dar o resumo da jornada e num ambiente de muita amizade, mas também muito fervor clubístico e levar até si toda a informação que precisa de saber para que possa começar esta Liga BWin com o pé direito. Temos a primeira chamada. Olá, muito boa noite. Estou. Sim, boa noite. Boa noite. Olha, eu queria apenas fazer uma pergunta. É assim, há 2 anos atrás eu vendi uma propriedade em Portugal e paguei, eu e os meus irmãos pagávamos o imposto. Okay. Agora os meus irmãos estão na dúvida se teremos que fazer de novo o imposto. Eu penso que não, verdade? Ok, a senhora, portanto, vendeu a propriedade, pagou o imposto nomeadamente de mais-valia, correto? Mais-valia, exato, pagámos 700 euros cada um. Correto, essa mais-valia já foi paga, por isso mesmo não deverá ter que voltar a pagar, só se tiver outra fonte de rendimento, mas se vendeu não tem fonte de rendimento desse imóvel, correto? Exato. Era essa dúvida, como nós, portanto, estamos aqui há imensos anos e não sabíamos, e então como fizemos o ano passado e pagámos, de facto, paguei logo às finanças os 700 euros, agora estávamos na dúvida. Obrigadíssimo de qualquer maneira. Muitíssimo obrigada pela sua chamada. Obrigado, boa noite então. Ok, obrigado, papai. E é sempre, portanto, situações relacionadas com impostos. Eu lembro que a melhor opção é sempre consultar, portanto, o seu contabilista aqui, para ter a certeza que tem tudo alinhado. Porquê? Porque qualquer dúvida pode ser imediatamente dissipada. Eu recordo que há um acordo bilateral entre os Estados Unidos e Portugal, só tem que fazer uma declaração de impostos, não tem que fazer 2 declarações de impostos. Isso quer dizer, se tem mais-valias em Portugal, poderá, portanto, contabilizá-las aqui na sua declaração de impostos. Temos outra chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite, Ricky. Eu estava a ouvir aí as pessoas... Eu tenho a som da televisão desligada. Boa noite, Ricky. Eu estava a ouvir as pessoas de Portugal a falarem sobre a renovação dos documentos. Acho que eles ainda estão a amedrontar mais as pessoas aqui. É muito fácil fazer tudo lá, mas é com cabeça, tronco e membros, como costumamos dizer. Eu estive em Portugal na altura da pandemia, em outubro do ano passado. Já tinha a marcação em Tomar, que eu sou de Tomar. Cheguei lá, tinha a marcação no dia 12 às 9 da manhã. Eles vêm chamar a pessoa à rua, entrei para dentro. Ok, eu renovei o cartão de cidadão e eles disseram-me que eu vivo nos Estados Unidos e iam-me mandar para cá. E eu disse, mas eu estou aqui 5 semanas de férias, só se o senhor quiser ir levantar a Lisboa daqui a 2 dias. Com certeza. Olha, já agora posso fazer marcação para renovar o passaporte? Pode. Marquei a semana a seguir, 2 dias depois fui a Lisboa, tinha uma bicha para quem ia fazer coisas novas e quem ia fazer levantamentos ficava na bicha e eles entravam 3 pessoas de cada vez. A senhora até me disse a mim, já estou a ver você quem é pela fotografia, deu-me o cartão de cidadão. Renovei o passaporte em Tomar, 3 dias depois tinham lá. Não sei porque é que estão aí a dizer que não vale a pena, que não compensa, vão para a bicha às 5 da manhã. Como às 5 da manhã? É por marcação. Ficamos na rua e eles vêm à rua, senhor fulano,
entre, faz favor, e tratam das coisas. Correto, e eu agradeço muito a sua chamada e foi exatamente por causa disso que colocámos duas opiniões distintas. Uma pessoa que fez a marcação prévia aqui e que renovou sem qualquer problema portanto, eu acredito que foi em Campo Maior, penso eu, não, em Rio Maior, peço desculpa, e outro telespectador que em Lisboa, no maior centro, portanto, chamou 12 vezes, não lhe atenderam o telefone, não conseguiu fazer a marcação devido à grande afluência e está nesse vai e não vai. Portanto, eu acredito que há um bocadinho, eu não sei se estou a ser justo com este comentário, dois pesos e duas medidas devido, portanto, à afluência. Não. Eu tinha uma pessoa, Ricky, eu tinha uma pessoa que me fez a marcação lá. Eu não fui lá, nem chamei. Eu lá, uma pessoa chegou lá, marcou para mim com o meu nome e ficou a marcação. É como eu lhe digo, portanto... Marquei na Caixa de Previdência e também eu fiz tudo com marcação, com uma pessoa lá que me marcou. É exatamente o que nós estamos a dizer há vários meses a esta parte. Se necessita, faça uma marcação prévia e essa marcação tem que receber a confirmação, tem que ter a confirmação que essa marcação foi feita, porque não terá problemas. Eu agradeço muito a sua chamada, porque tem toda a lógica as coisas, portanto, mais a mais em tempo de pandemia, ir para lá de manhã. Agora, o problema é quando as pessoas, portanto, conseguem falar com alguém que diga sim, venha. Porquê? Porque há sempre um número de urgências que estão estipuladas e deve ser o que aconteceu com o nosso telespectador. Quando chega às 9 da manhã já foram todas tiradas. Porquê? Porque as pessoas não fazem marcações prévias. Portanto, mas pode ser uma pessoa amiga de lá fazer a marcação. Correto. E eu agradeço muito porque é mais uma opção e é isso exatamente, por isso mesmo... Se formos nós a telefonar é capaz de ser mais complicado. Uma pessoa amiga lá, chega lá e marca para si. Correto, e também temos a possibilidade, muito obrigado pela sua chamada, também temos a possibilidade de fazer a marcação online nas lojas de cidadão, dependendo de queremos fazer o cidadão. Há várias opções de fazer, portanto, através da internet. Agora, muitas vezes não temos essa disponibilidade ou não temos uma pessoa, e foi exatamente a ideia desta peça, foi termos a certeza que as pessoas entendem as duas faces da moeda para tomarem a decisão mais correta. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite, Ricky. E daqui portanto, o cidadão aqui de Nova Iorque. Portanto, eu estou a dar toda a razão a esse senhor. Está-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. Eu estou a dar toda a razão a este senhor que acabou de falar, porque eu estive em Portugal, vim há um mês, e eu fui renovar o meu cartão de cidadão em Orem, e então, em 3 dias, eu renovei, chamei, a senhora veio cá fora e perguntou-me o que queria fazer. Eu queria renovar o cartão de cidadão e o passaporte. E então, ela disse-me, ok, o cartão de cidadão, venha, vamos já tratar disso. Tratou-me num momento. Depois ela disse-me, olha, vou fazer a marcação para renovar o passaporte. Então ela fez uma marcação, passava em 3 dias, eu fui lá para renovar o passaporte. A senhora disse-me, você quer com urgência, paga 90 euros, daqui a 3 dias vem levantar o passaporte. Se não quer, o senhor começou para a América no fim do mês de junho, então não precisa pagar 90 euros, pode pagar 60 euros e daqui a 2 semanas está pronto. Não demorou 2 semanas, numa semana e meia o passaporte ficou pronto. Portanto, o senhor que falou aí está errado. Portanto, é muito fácil renovar tanto o cartão de cidadão como o passaporte e rápido. Só não tem que ir a Lisboa, em qualquer um concelho como Leiria, Batalha, Lijó, em qualquer um, Vila Pouca, em qualquer um concelho, renova o passaporte e o cartão de cidadão 1, 2, 3. Portanto,
não assustem as pessoas aqui. Não, e eu agradeço muito a sua participação. Não se trata de assustar, o telespectador até foi azar porque reside em Lisboa e, portanto, essa é a sua jurisdição onde tem que ir tratar do seu cartão. Por isso é que falámos em duas situações, mas eu estou completamente de acordo consigo que com uma marcação prévia garantida não haverá problemas para fazer a renovação de qualquer documento em Portugal. Muitíssimo obrigado pela sua participação, está bem? Pronto, muito obrigado, eu. E vamos então para a última chamada do dia. Olá, muito boa noite. Está a ringar. Está a ringar, estamos já aqui. Como é que está a senhora? Tudo bem? Como está? Boa tarde. Muito boa tarde. Está-nos a falar da Califórnia? Não, nós estamos em Connecticut. Então está pertinho, já é boa noite, No não? Jersey, não é? Estamos perto. Estamos perto. É que o meu marido outro dia já chamou para aí há 3 semanas e a Catarina foi que lhe atendeu. Depois ela disse que chamava para trás, mas ele ainda não recebeu nenhuma chamada. É sobre o ultramar? Sim. Olha, era para isso. não é Ele está mesmo aqui, eu passo-lhe, está Pois, bem? não, mas espera um bocadinho. Eu sou o Ricky, só um bocadinho. A culpa não é da Catarina. A culpa Não é de ninguém. Não, é possivelmente minha porque eu estive de férias e eu é que tenho que chamar. Está a perceber? Diga lá então. Desculpe, É o que eu não ouvi Ricky. o seu nome. É o Ricky, sim. Ricky Durém? É esse Durém. mesmo. Ok, está bem então, muito boa noite. Eu vou passar o meu marido, está bem? Ok, diga lá então. Estou? Olá, muito boa noite. Diga lá então, Boa meu noite, amigo. como é que vai? Melhor não Olha, posso estar, diga então. Olha, a razão de chamar é que eu andei no ultramar, em Moçambique, ao norte de Moçambique. E disseram-me que eu tinha direito também a receber a reforma lá da tropa de Moçambique. Correto. O senhor já deixou o seu número de telefone, não já? Não, ainda... Nós temos, é esse número que o senhor está a ligar agora, não é? É, sim. Nós temos o número, eu estou atrasado, o atraso é meu, porque eu estive de férias, eu estou a chamar às pessoas por ordem de chamada, portanto, se foi há 3 semanas, foi imediatamente antes de eu sair, eu devo estar brevemente a ligar para si, está bem? Está bem, Muito obrigado e felicidades para Connecticut, está bem? Ok, obrigado. Obrigadíssimo. Por tudo, sim. Muito obrigado. Bem, e chegamos ao fim da linha aberta, vamos agora a um breve espaço publicitário. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Chegamos agora a um momento sempre especial. Eu quero desejar os parabéns à Melanie Oliveira, que faz hoje anos. Melanie, a fotografia chegou um bocadinho tarde, mas amanhã poremos também a tua fotografia. Parabéns para ti e muitas felicidades e um forte, forte abraço à tua mãe, à grande Zi Oliveira. Temos hoje 2 casamentos, 2 motivos de celebração. Vamos lá então. É a Maria Júlia e o Manuel Milheiro, 49 anos de matrimónio e já nos convidaram, a mim e ao Luís Pires, para a festa dos 50 anos. É daqui a um ano e nós se calhar vamos lá estar também. Muitas felicidades. Um sorriso que diz tudo. Parabéns, Maria Júlia e Manuel Milheiro. E agora a Rosa e Manuel Grova. 60 anos de matrimónio, muitos parabéns a um casal que eu diria icónico na cidade de Elizabeth, no Porto de Elizabeth, Manuel Grova Sr., o pai do nosso querido Manny Grova. Muitos parabéns a um casal que ajudou centenas de portugueses também, um homem que esteve sempre muito perto do Mayor Dune. Muitos parabéns, 60 anos de matrimónio é obra. Bem, e chegamos ao fim de mais um especial Informação. Já sabe, amanhã é sexta-feira e estaremos aqui, eu e o Luís Pires, é o dia que eu mais gosto, porque podemos pôr a conversa em dia. Você fique bem, fique aí por casa, continue a seguir a nossa programação e não se esqueça, seja muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.